Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. Nesse vídeo nós vamos então à nossa quinta parte, né, do estudo do método dos coeficientes a determinar, para nós resolvermos EDOs de segunda ordem, lineares não homogêneos, né? Então no vídeo de agora, conforme nós também temos no vídeo anterior, nós vamos considerar uma EDO desse tipo, em que o termo independente, o tal do Rx, ele tem alguma relação com a função cosseno. Então, nós já fizemos com a função seno, já fizemos com a exponencial, com polinômios, e agora nós vamos fazer, então, com a função cosseno. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos considerar esta EDO aqui, ó, a derivada segunda de uma função, mais a própria função, tem que ser igual à função cosseno de x. Praticamente não tem como ser mais simples, né? Qual é a função cuja derivada segunda mais ela mesma, mas a própria função é a função cosseno, tá? Então, nós podemos novamente tentar uma solução particular que tenha essa forma aqui. Nós já vimos no vídeo anterior que quando aqui apareceu a função seno, não bastava nós tomarmos a seno x. Não era suficiente, tínhamos que acrescentar esse termo aqui, né, um tal de b cosseno x. Quando aqui está envolvendo uma função do tipo cosseno, vale a mesma coisa. Tá? Vale a mesma coisa, o que vale para o seno vai valer para o cosseno, porque as duas são funções trigonométricas que têm, digamos assim, um comportamento muito parecido. Né? As derivadas, elas têm relações. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, então, devido a essas nuances, a solução particular da SLO provavelmente é alguma coisa desse tipo aqui. O que nós temos nesse caso? Então, a derivada primeira vai ser a cosseno x menos b seno x, e a derivada segunda menos a seno x menos b cosseno de x. Tá? Então, o que nós temos? Se eu somar essa segunda derivada aqui com a função y, ou seja, com essa daqui, o que eu vou obter? Isso, derivada segunda, mais a função y. Ai, ai, se você olhar bem, ó, isso aqui vai se anular. E aí o que eu vou ter? Eu tenho o seguinte, essa função é para ser uma solução dessa EDO. Essa soma aqui da derivada segunda com a função dá zero. Então o cosseno de x tem que ser zero. Mas para qual x? Para todo x. X, aqui eu não estou restringindo o x aqui. Né? Bom, mas a função cosseno não é nula. Não é nula. Não é função nula. Tem vários pontos onde a função cosseno é diferente de zero. Então, essa equação aqui, essa igualdade, zero igual a cosseno x, ou seja, cosseno de x é a função nula, isso é um absurdo. E de onde é que vem esse absurdo? Por que nós chegamos a essa coisa estranha aqui? Olha, porque nós supomos que a nossa yp é dessa forma aqui. Foi a partir disso que nós chegamos em cosseno de x igual a zero. Ou seja, a solução particular, uma solução particular da CDO não é simplesmente dessa forma. Tem que ter coisa a mais. Tá? E isso já vinha acontecendo antes, né? Isso aconteceu nos polinômios, isso aconteceu na exponencial, e agora isso está acontecendo também nas trigonométricas. É de se esperar esse tipo de coisa. Se aconteceu com polinômios, aconteceu com exponencial, você vai pensar, bom, algo parecido com isso vai acontecer também com as trigonométricas, seno e cosseno. E aconteceu. Então, o nosso chute não está bom. Então, o que nós vamos fazer agora? E a pergunta é por que esse chute foi ruim? Né? Então, para a gente responder por que esse chute foi ruim, por que isso aqui não é por que uma solução particular não é só dessa forma aqui, precisa de coisa a mais, para explicar, eu preciso determinar as soluções da homogênea associada. Então, eu vou determinar uma solução geral ou as soluções fundamentais da homogênea associada. Nesse caso aqui, eu tenho essa equação característica, f quadrado mais 1 igual a zero, e as raízes, olha só, as raízes são i e menos i. Tá? Então, é i e menos i, são i e menos i as raízes. Então, uma solução da homogênea associada é isso aqui, ó. K1 cosseno x mais K2 seno x. Por isso, olha
olha como é que é a cara da solução da homogênea associada. A solução da homogênea associada é isso aqui, uma constante vezes cosseno, mais uma constante vezes seno. Por isso, a solução particular, ela não pode ser dessa forma aqui. Ela não pode ser do tipo A seno x mais B cosseno x. Por que não pode ser? Porque se essas duas soluções, a hora que você somar elas, a solução da homogênea mais a solução particular, isso vai te dar uma solução do tipo essa aqui. Do tipo solução da homogênea associada. Ou seja, você não produziu nada novo. Você não produziu nada novo. Se você imaginar que a solução da particular é isso daqui, se a solução particular é isso daqui, não produziu nada de novo. Essas duas funções elas são LDs. Tá? Então, por isso que o nosso chute não foi bom. E nós temos que mudar o nosso chute. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, vamos tentar o que a gente já vinha tentando antes e dava certo. Multiplicar A cosseno x mais B seno x por x. E ver o que acontece. De repente dá certo, né? De repente não dá certo. Vamos ver, vamos analisar. Tá? Então vamos ver. Se nós temos essa solução particular dessa EDO, que foi a EDO dada, a derivada primeira, olha como é que muda a derivada primeira. A derivada primeira dessa soma, ou desse produto, que isso aqui é um produto de duas funções, né? É um produto de duas funções. Para você derivar um produto, você tem que aplicar a regra do produto. Então, eu já apliquei a regra do produto aqui, coloquei cosseno em evidência, coloquei seno em evidência, deixei tudo bonitinho para você aqui. Tá? Agora, precisa derivar essa soma, que é composta por produtos. Então, vai lá, aplica a teoria do cálculo 1, já fiz isso aqui, e encontrei a derivada segunda, como sendo essa soma, essa combinação linear aqui do seno e do cosseno. Então, a derivada primeira deu essa combinação de seno e cosseno, a derivada segunda deu essa combinação aqui do seno e do cosseno. O que eu tenho agora? Eu vou somar a derivada segunda com a função e ver o que acontece. Então, eu vou pegar essa expressão e vou somar com aquilo lá. A hora que eu fizer a soma, o que vai me restar é menos 2a, que multiplica seno x, mais 2b, que multiplica cosseno de x. Como eu estou supondo que esta função é solução da EDO, então, essa expressão aqui tem que ser igual à função cosseno. Tem que ser igual a isso daqui. Para a função yp, essa soma deu isso. Então, isso tem que ser igual a cosseno. Tá? Como as funções seno e cosseno são funções linearmente independentes, esta igualdade aqui só vai valer... isso aqui é uma combinação linear do seno e cosseno. O lado direito também é uma combinação linear de seno e cosseno. Você fala, mas o seno não está aparecendo. Claro que está, você que não está vendo ele. Está aqui, do lado direito, 0 seno x. Tá. Então, como eu tenho duas combinações lineares iguais e as funções seno e cosseno são LIs, é porque os coeficientes são iguais. Então, o menos 2a, que é o coeficiente do seno, tem que ser igual ao coeficiente do seno aqui. 0. E o 2b, tem que ser, que é o coeficiente do cosseno, tem que ser igual ao coeficiente desse cosseno aqui. Então, 2b tem que ser 1. Ou seja, eu tenho esse sistema aqui para resolver. Esse sistema, qual que é a solução dele? O a é 0 e o b é igual a meio. E, portanto, eu vou vir aqui, cadê? Aqui, você está vendo? Eu vou vir aqui, no lugar do a eu vou colocar 0, no lugar do b eu vou colocar meio. E eu vou obter esta solução particular aqui. Eu vou fazer, isso aqui desaparece, né? Esse x passa multiplicando. Então, uma solução particular é x seno de x sobre 2. Logo, como nós temos a solução particular e nós já conhecemos a solução da homogênea associada, essa daqui é a homogênea associada, então eu tenho a solução geral da nossa EDO. Eu pego a solução da homogênea, somo com a solução particular e tenho, então, a nossa solução geral da EDO y
duas linhas mais y igual a cosseno. Então, se você pegar essa função aqui, derivar uma vez, derivar duas vezes, pegar a derivada segunda, somar com essa mesma função, o resultado vai te dar a função cosseno. Muito bem. E aí nós vamos para a regra 3. A regra 1 era para polinômios, a regra 2 era para exponencial e a regra 3 é agora para as funções seno e cosseno. Vamos lá? Então, suponha que você tenha uma EDO desse tipo, né? Aqui são três constantes, a constante 1, a 1 e a 0. E aqui você tem a função Rx. Se a função Rx é uma constante vezes seno de kx, ou se Rx for uma constante alfa vezes o cosseno de kx, então uma solução particular dessa EDO vai ser assim: A cosseno de kx mais B seno de kx, se KI não é uma raiz da equação característica. De onde é que vem esse K? Aqui, ó. Ou vem daqui, ou vem daqui. Tá? E quem é esse I? É unidade complexa, unidade imaginária. Tá? Então, se o número K, se esse número complexo aqui, K vezes I, não for raiz dessa equação característica, então a sua solução particular vai ter este formato aqui. A cosseno de kx mais B seno de kx. Por outro lado, a solução vai ser x, que multiplica A cosseno de kx mais B seno de kx, quando este número complexo, o número complexo K vezes I, for raiz da equação característica R² mais A1R mais A0 igual a 0. Então, o que você vai fazer primeiro? Quando você tem aqui o Rx como sendo uma alfa seno de kx ou alfa cosseno de kx. A primeira coisa que você vai fazer é resolver a equação característica. É a primeira coisa que você vai fazer. Resolvendo a equação característica, você pergunta: o K vezes I é ou não é uma raiz da equação característica? Se não for raiz, a solução particular tem essa cara aqui. Se o K vezes I for uma raiz da equação característica, então você pega A cosseno de kx mais B cosseno de kx e multiplica por x. Assim vai ser a solução particular. Essa vai ser a cara da solução particular. No caso em que o K vezes I é uma raiz. Vamos a um exemplo. Vamos a esse exemplo aqui. Y duas linhas, mais 4 vezes y é igual a 3 cosseno de 2x. Então, o que eu estou procurando? Uma função y, cuja derivada segunda, mais 4 vezes ela mesma, é igual a 3 vezes cosseno de 2x. É isso que eu estou procurando. Nesse caso, o K é igual a 2. E o alfa que eu estava supondo antes aqui, ó, tá vendo esse alfa aqui? Esse alfa é 3. Eu não coloquei porque ele não tem muita importância, mas ele é 3. Tá? Qual é a equação característica da EDO homogênea? R² mais 4 igual a 0. Isso vai nos dar duas raízes complexas. 2i e menos 2i. Opa, pera lá. Pera lá. Aqui é 2i e o k é 2? Então nós estamos naquele segundo caso, né? Muito bem, mas enfim, antes disso, a solução da homogênea associada, então, já que você tem esses dois números complexos aqui, ó, a solução da homogênea vai ser K1 que multiplica cosseno de 2x mais K2 seno de 2x. Tá? Então essa aqui vai ser a solução da homogênea associada. Lembra do K vezes I? Aqui, ó. O K vezes I, ó, ele é uma raiz da equação característica. Então, como é que vai ser a cara da solução particular? X, A cosseno de kx, mais B seno de kx. Então, a solução da particular, uma solução particular da nossa EDO,
Vai ser assim, x que multiplica a cosseno de 2x, mais b seno de 2x. E o que nós vamos fazer agora nos dois últimos slides? Nós vamos determinar o a e o b. Tá? Nota que nós só precisamos da solução particular para achar a solução geral, porque a solução da homogênea nós já temos. Então vamos lá. Para uma solução particular desse tipo aqui, ó, nós temos essa derivada primeira, que você vai ter que derivar, vai ter que aplicar a regra do produto e as técnicas do cálculo para determinar essa derivada primeira. Você tem que derivar, acha isso aqui. Deriva isso aqui de novo, acha a derivada segunda. Então, a derivada segunda vai dar esse trambolhão aqui. Qual é a nossa EDO? Isso daqui igual a 3 cosseno de 2x. Então, eu preciso calcular essa soma aqui. Quanto que dá? A derivada segunda somado com 4 vezes a função yp. Então, yp, duas linhas, mais 4yp, depois de feitas as contas, vai dar menos 4a seno de 2x, mais 4b cosseno de 2x. Como eu quero que a yp seja uma solução da minha EDO, eu vou precisar do quê? Que esta soma, essa combinação de seno de 2x e cosseno de 2x, seja igual a 3 cosseno de 2x. Isso tem que ser igual. Porque eu tenho essa EDO aqui para resolver. Eu estou supondo que a yp é uma solução, então essa soma tem que ser igual a 3 cosseno de 2x. De novo, as funções seno de 2x e cosseno de 2x são linearmente independentes. Como elas são linearmente independentes, eu tenho uma combinação do lado esquerdo e eu tenho uma combinação de seno e cosseno de 2x lá do lado direito. Ó. Então, eu vou precisar que os respectivos coeficientes sejam iguais, né? Então, eu preciso que o coeficiente do seno daqui, do lado esquerdo, seja igual ao coeficiente do seno do lado direito. Ou seja, menos 4a tem que ser igual a zero. E o coeficiente do cosseno de 2x tem que ser igual ao coeficiente de cosseno do 2x aqui no lado direito. Então, 4b tem que ser igual a 3. Ou seja, eu preciso disso. Isso aqui tem que acontecer. Tá? E, portanto, eu tenho que o a é 0 e o b é igual a 3/4. Quem tem a e b tem a solução particular. Vai ser dada dessa forma aqui. Aqui esse cosseno, o cosseno vai desaparecer. Vai ficar 3 seno de 2x sobre 4. Como nós já temos essa solução da homogênea, que nós já calculamos antes, né? Então você tem a solução é bom, né? A solução geral, né? Que você soma essas duas soluções, a particular e a solução geral da homogênea, e você tem a solução geral da sua EDO dada lá no começo, né? Ou seja, essa EDO aqui. Beleza? Muito bem. Com isso, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. E na sequência, nós vamos encrespar um pouquinho mais as nossas EDOs. Né? O que nós vamos fazer no próximo vídeo? Até aqui, estudamos 3 tipos de Fx. Ele era só um polinômio, só uma exponencial ou só uma função trigonométrica do tipo alfa seno de kx, alfa cosseno de kx. E se nós misturarmos tudo isso? Se um pedaço do Fx for um polinômio, o outro pedaço for uma exponencial e o outro pedaço for uma função trigonométrica do tipo seno e cosseno, como é que a gente resolve isso? Porque até agora era tudo separadinho, né? Era tudo na sua caixinha. Polinômio, exponencial e trigonométrico. E se a gente misturar? Se a gente fizer somas, né? Porque o Rx ele pode ser somas de produtos finitos de polinômios, exponenciais, senos e cossenos. Então, nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo.